Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão, irmã, hoje é dia 5 de março, domingo, né? E nós vamos então agora acolher o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante dele. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, na qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Jesus leva Pedro, Tiago e João ao alto de uma montanha. Na Bíblia, na Sagrada Escritura, um dos sentidos de subir a montanha é a ascese. Subir uma montanha não é fácil, é perigoso, a gente pode cair, se machucar, rolar lá de cima, não chegar ao seu cume. Assim é a vida, é uma batalha, é uma subida. E esta subida ela se faz através dos sofrimentos, das dificuldades, carregando a nossa cruz do dia a dia. Mas isso nos leva a Deus, ao Pai, ao Senhor. Não murmurar, não reclamar por causa das adversidades do dia a dia. Tudo é importante para a nossa formação cristã. Chegando lá, Jesus então fica transfigurado e mostra aos discípulos que a vida eterna ela existe, e que o Senhor, depois de todos os seus sofrimentos, angústias, perseguição, rejeição, morte de cruz, irá ressuscitar. E é isto que acontece com o cristão, com aquele que acredita em Deus, que coloca Deus em primeiro lugar, que ama Deus e vive a sua vida para servir e ajudar o próximo, se despojando de si mesmo. E lá Pedro então, ao ver isso, fica impressionado e diz: Senhor, queres que a gente faça aqui uma tenda para ti, para Elias, para Moisés? Porque Elias e Moisés também aparecem junto ao Senhor. Pedro não entendeu que a nossa vida aqui neste mundo, ela não é de ficarmos acomodados de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu, mas é combater o bom combate todos os dias. Então se ouve uma voz, uma voz que vinha de uma nuvem, onde dizia: Eis o meu filho amado, escutai-o. Jesus é o Filho de Deus, é Deus, e nós temos que aprender a escutá-lo e fazer a sua vontade. Então Jesus se aproxima dos discípulos, toca neles, eles estavam com medo, e o Senhor vai dizer: Não tenhais medo, confiai, tenham fé. Às vezes nós andamos angustiados, com medo, preocupados com a situação econômica, política, social, com tantas coisas, escola, trabalho, saúde, pagar as contas, como resolver os problemas, o que vem por aí, todos esses temporais, esse problema da natureza, na política, enfim, o que vai ser da igreja, Confiarmos em Deus, o Senhor sabe, Ele conhece, e tudo vai acontecendo para que o mundo finalmente também seja transformado. Mas isso vai passar pela nossa transfiguração, pela nossa mudança radical de vida, sermos este novo homem, esta nova mulher. E Jesus então convida os discípulos a voltarem para o bom combate, ao trabalho da evangelização. Pede que os discípulos não comentem aquilo, porque as pessoas não iriam entender. Às vezes certas coisas
a gente tem que ficar em silêncio, né? As pessoas não irão entender, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um dia vai poder dizer, né? Realmente Jesus, ele tinha razão, ele tem a razão, porque ele é Deus e ele sabe todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.